Olá, eu sou Ivan Lima. Seja bem-vindo. Edir Macedo Bezerra. Um nome polêmico e, ao mesmo tempo, bastante respeitado no contexto religioso. Um nome que, inclusive, rodeia uma fortuna de cerca de 2 bilhões de reais. Direto do município de Rio das Flores, no Rio de Janeiro, Edir veio ao mundo dia 18 de fevereiro de 1945, em uma família católica. Sua crença só mudou quando ele tinha 19 anos, e tudo por conta de sua irmã Elsie, que foi a primeira da família a se converter ao protestantismo. Basicamente, quando Edir era jovem, Elsie estava com alguns problemas de saúde relacionados à asma. E a mãe dos dois tentou várias alternativas para fazer com que a filha melhorasse, mas parecia que nada dava certo. De padres a centros espíritas, o que realmente teria dado resultado foi a pregação do bispo canadense Robert McAllister. Elsie escutou no rádio. A cura da irmã fez com que Edir repensasse sua crença e estudasse mais a Bíblia, em um momento em que ele passou a frequentar a Igreja Nova Vida, no centro do Rio de Janeiro. Até aquele momento, Edir já havia morado em algumas cidades no estado do Rio de Janeiro. Logo depois de nascer, o pai dele abriu um comércio de cooperativa e, passando um tempo, toda a família se mudou para Petrópolis. Mas a vida não era tão tranquila quanto parece. Com o objetivo de ajudar o pai em um bar, Edir largou os estudos aos 11 anos e assim ficou até os 15, quando a família se mudou para Simão Pereira e ele pôde voltar para o colégio. Finalmente, antes de completar 19, ele, os pais e os irmãos mudaram de vez para a cidade do Rio. Entre uma cidade e outra, vale lembrar que Edir sempre esteve trabalhando. Com 16 anos, ele já trabalhava em um escritório administrativo. 2 anos depois, em 1963, nosso protagonista começou a trabalhar como funcionário público em uma loteria do Rio, onde fez carreira durante 10 anos. Nesse meio tempo, ele estudou matemática em 2 universidades. Isso até trancar os estudos na última instituição e para estudar na Escola Nacional de Ciências Estatísticas. Mas Edir trabalhava. E conciliar as 2 rotinas estava ficando puxado. Foi então que ele acabou dando um tempo nos estudos. Na época em que Edir tinha 25 anos, além do trabalho na loteria, ele entrou para o IBGE e se tornou pesquisador do Censo Econômico de 1970. Tudo isso antes dele abandonar a carreira para voltar sua vida à pregação do Evangelho. Mas se engana quem pensa que ele só trabalhou e estudou. Na Igreja Nova Vida, Edir conheceu aquela que se tornaria sua esposa, Esther Eunice. Os dois se encontravam na instituição religiosa e um belo dia, Esther pediu para que Edir a ajudasse com matemática, já que ela estava estudando para o concurso público de um banco estadual. O relacionamento cresceu rapidamente e logo eles começaram a namorar. Depois noivaram e então se casaram em dezembro de 1971. O caminho de Edir no trabalho da pregação começou simples. Nas tardes de sábado, em um coreto na Praça Jardim do Meier. Ele não tinha nada mais do que um microfone, uma caixa de som, um teclado e a Bíblia. Não havia muito público no início, apenas algumas pessoas interessadas em ouvir uma palavra um pouco diferente. Uma das características que mais chamava a atenção na pregação de Edir. E foi esse mesmo estilo de pregar que fez com que o público aumentasse cada vez mais ao ponto dos cultos não poderem mais ser realizados no coreto. Edir precisava de um local fechado, e foi por isso que
que as reuniões foram para o Bruni Meyer, o antigo cinema e teatro da região com capacidade para cerca de 2.000 pessoas. O curioso nesse momento é que Edir pregava o evangelho ao lado do marido de sua irmã, seu cunhado, Romildo Ribeiro Soares. Você sabe quem é? Você deve conhecê-lo, apenas como R.R. Soares. Os dois se conheceram na Igreja Nova Vida e deram início ao projeto das pregações. O que muitas vezes passa batido na história é que R.R. Soares era o principal líder nesse primeiro momento, enquanto Edir ficava responsável pelas reuniões com menos fiéis. Soares pregava para um público maior. Acontece que a parceria entre Edir Macedo e R.R. Soares não durou muito tempo. À medida que o número de fiéis aumentava e a instituição crescia, os dois começaram a discordar a respeito de como administrar a então Igreja Universal do Reino de Deus, fundada oficialmente em julho de 1977. Entre uma e outra desavença, a que serviu como estopim para a cisão tinha a ver com a expansão da instituição. Edir queria expandir para os Estados Unidos. Já Soares tinha a intenção de expandir pelo Brasil, visto que, por mais que a igreja tivesse crescido, eles ainda precisavam de mais estados. O conflito de ideias foi decidido durante uma votação, em que alguns pastores convidados pelos dois para fazer parte da igreja votaram para decidir qual caminho tomar. Com 12 votos a favor e 3 contra, Edir ganhou o pleito e R.R. Soares resolveu sair da Universal para trabalhar da forma com que pensava. Pode parecer que foi um momento de ânimos alterados, mas, ao que parece, foi tudo feito em comum acordo e Soares acabou ficando com os direitos autorais dos livros do reverendo americano Thomas Lee Osborne, que estavam nas mãos da Universal. Em 1980, Soares deu início a um novo projeto, que se tornou a Igreja Internacional da Graça de Deus. Daquele momento em diante, a Universal viu uma expansão considerável. Para você ter uma ideia, somente na década de 80, a instituição cresceu mais de 2.000%. Foi uma época de descentralização em que Edir colocou a Universal em grandes regiões metropolitanas do Brasil, capitais e grandes e médios municípios. Na década de 90, a Universal já estava em todos os estados, com mais de 2 milhões de fiéis. Só com essas informações, já dá para imaginar como a vida financeira de Edir melhorou consideravelmente, não é? Mas ainda tem mais. Ele não esqueceu da ideia de expandir para outros países. Em 1998, a Universal já tinha mais de 3.000 igrejas em mais de 50 países, principalmente nos que falavam a língua portuguesa. Mas a vida de Edir Macedo não conta apenas com sucessos. Em 1992, Edir foi acusado de charlatanismo, curandeirismo e estelionato e acabou sendo preso em São Paulo logo após um culto. Na época, as notícias informavam que as igrejas de Edir pediam doações em dinheiro em troca de supostos milagres. E durante 11 dias, ele ficou preso em uma cela que comportava mais de 20 detentos. De acordo com a acusação do Ministério Público de São Paulo, Edir tinha obtido todo o seu patrimônio, cerca de 100 milhões de reais, de forma ilícita. Depois de ser absolvido, ele chegou a culpar a Igreja Católica pela sua prisão, insinuando que o Vaticano estava por trás das decisões do Poder Judiciário. Bom, voltando um pouco no tempo, lá no final da década de 80, ele estava investindo consideravelmente na expansão, certo? Mas o que eu não te contei é que ele decidiu usar até a telecomunicação para isso. Ele começou pela Rádio Metropolitana do Rio de Janeiro,
com 15 minutos diários de programa. 6 meses depois, época em que Edir já havia ampliado o tempo da programação, conseguiu reservar um espaço de 30 minutos na antiga TV Tupi para apresentar o programa O Despertar da Fé. Mas a TV Tupi não estava em seus melhores momentos naqueles anos e acabou falindo, momento em que Edir passou seus programas religiosos para a Rede Bandeirantes. Aquilo foi um salto. Em 1981, mais de 20 estados já transmitiam o conteúdo. Você sabe que ele é dono da TV Record, não é? Pois bem, antes da aquisição, Edir comprou a Rádio Copacabana. E com o passar dos anos, Edir comprou e alugou novas estações de rádio ao redor do Brasil. Então, chegamos a 1989. Nesse ano em questão, Edir estava morando nos Estados Unidos, seguindo sua ideia inicial de expandir para outros países. De certo modo, ele não só comandava a instituição, como também um conglomerado de mídia aqui no Brasil. Só que ainda havia um passo que ele poderia dar. Ao saber do então advogado da Universal que a TV Record estava à venda, Edir começou a mexer os pauzinhos para tomar conta do empreendimento. Só havia um problema. A Record estava devendo cerca de 20 milhões e faturou apenas 2,5 milhões por ano. A emissora estava quase pedindo falência. Depois de alguns acordos entre a família Paulo Machado de Carvalho e Silvio Santos, que eram os proprietários da emissora na época, Edir finalizou a compra da Record e parcelou a dívida. Em determinado momento, ele conseguiu pagar 3 parcelas em um intervalo de 30 dias. E em 1992, toda a dívida estava quitada. Só de saber isso já dá para ter uma noção melhor da quantidade de dinheiro que Edir Macedo administrava. Ele chegou a gerenciar a emissora pessoalmente durante alguns meses. Só que conciliar o trabalho na igreja com a TV não era nada fácil. A administração foi para outra pessoa e quanto mais o tempo passava, mais forte se tornava a Record, tornando-se uma das líderes de audiência atualmente e faturando mais de 2 bilhões de reais em 2013. E nesse mesmo ano, a Forbes liberou uma reportagem apontando os bispos mais ricos do Brasil. E adivinha quem liderava o ranking? Edir Macedo, com uma riqueza estimada em 950 milhões de dólares. À frente de tantos negócios que também envolvem a publicação de livros, até que faz sentido essa quantia. A crítica principal vai para o fato de um líder religioso possuir todo esse dinheiro. Mas essa discussão eu deixo para vocês nos comentários. Fato é que, na época, Edir era até mesmo dono de um jato bimotor particular, avaliado em 90 milhões de reais. O que não se compara com o valor do Templo de Salomão, em São Paulo, que funciona como sede mundial da Universal. São 35 mil metros quadrados, aproximadamente 5 campos de futebol. Recebia milhares de fiéis todo mês antes da pandemia e custou a bagatela de 680 milhões de reais. E de acordo com a versão oficial, a obra foi construída apenas com doações dos membros da igreja. Bom, nossa história ainda tem mais polêmicas. Olha só, em 2009, Edir e mais 9 pessoas foram acusadas de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. O processo inteiro acabou sendo anulado em 2010, mas em 2011, a Justiça Federal aceitou parte das denúncias. Só que todo o processo acabou se prolongando por 8 anos. E no final das contas, foi prescrito, sem nenhuma sentença determinada. Já em 2017,
Edir se viu envolvido em acusações de tráfico de crianças em Portugal. De acordo com várias reportagens de um canal português, o líder religioso, a Universal e sua família estavam envolvidos em um esquema que tirou diversas crianças dos pais biológicos e as entregou para membros da igreja, dizendo às reportagens que até mesmo os netos de Edir Macedo vieram para o Brasil como parte do esquema. A instituição negou as acusações, como você deve imaginar, e disse que todas as adoções foram feitas de maneira legal. Olha, a verdade é que a história de Edir Macedo é bem longa e cheia de detalhes. Mas acho que vocês conseguiram entender como de fato ele ficou rico. Se você lembrou de algum detalhe que não foi mencionado aqui, deixe nos comentários e aproveite para sugerir nossa próxima história. Um forte abraço e até mais. Tchau!